Olá, tudo bem? Saúde habitacional, transformando a sua casa num verdadeiro lar. Hum, a casa, o lar, vamos conversar um pouco sobre isso. O que é casa e o que é lar? Qual é a diferença de um para o outro? A casa é o físico, são as paredes, a alvenaria em si, porta, janela, o que existe, né? O físico. O lar é quando a gente transforma em habitado, quando a gente coloca nossa energia nessa casa que antes seria um imóvel. O lar, ele é móvel. Apesar dele não se locomover, ele tem movimento, ele tem vida, ele tem energia. Essa energia é essa troca de energia que os moradores fazem com esse espaço que seria vazio, que seria imóvel, né? Então nós chamamos de lar esse espaço que ele não é um espaço cenográfico, vamos dizer assim. Ele é um espaço que ele respira, que ele se comunica com a gente, ele se mostra, ele é como se ele tivesse sentimento realmente. Isso é um lar, né? Então a gente sente o lar quando ele nos abraça. Quando você chega bem cansado do trabalho, por exemplo, quando você passou um dia exaustivo fora de casa, e aí você chega e se recosta no seu sofá. Isso é um lar. Quando você chega na casa, você chega e o dia continua. Ela não te abraça. O principal não é quando a casa se torna um lar, como num passo de mágicas, uhul, pronto, a casa tá linda e maravilhosa. Não, não é assim. O mais importante é a saúde habitacional no dia a dia, senão não é saúde habitacional, né? O mais importante é o processo nesse dia a dia. Uma casa, como a gente está vendo aqui, ela não é mais um imóvel. Ela é uma coisa com muita vida. Ela é muito móvel, ela tem muito movimento, ela tem vida, né? Imóvel é aquela casa que está vazia para ser vendida, para ser alugada, para ser... Ela é um sistema de troca. Ela está ali aguardando quem vai me querer, né? Eu serei trocada por uma outra casa ou pelo dinheiro, pelo valor, mas eu serei trocada. Então ela está num momento delicado de mudança, mas ela está vazia. Mesmo que ela esteja com um monte de móvel, tá? O que eu tô falando de vazio é vazio sem... Bom, então quando ela está ali paradinha, aguardando esse momento da troca, para ela ser vendida, para ela ser alugada, para ela passar adiante, para ela ter outro dono, ela é um imóvel. Ela está sem vida naquele momento. Ela se torna uma casa, se torna um lar no nosso dia a dia. Bota uma bolsa aqui, tira a bolsa, bota um óculos ali, tira o óculos, bota não sei o quê. Esse movimento que transforma ela num lar. Da mesma forma da festa, né? O que transforma um lar não é de um dia para o outro, não é com uma varinha de condão, como a Cinderela, né? Ou tantas outras histórias que aí vem uma fada, tchum, transforma num lar. Não é isso. O transformar num lar é um processo da mesma forma que uma festa tem toda uma escolha do bolo, da cor, da decoração, do tipo de convite, né? E que na verdade a gente só chega no final quando vai cantar parabéns e ali é o momento da vitória. E não é assim. Num lar também. Num lar também tem perdas, tem ganhos, tem vida, tem obstáculos, tem superações, né? Aonde está não sei o quê? Eu perdi não sei o que lá. Isso causa obstáculos dentro do lar. Isso causa perda de tempo, isso causa estresse,
Isso não é saudável. Mas isso nós vamos conversar mais adiante numa outra oportunidade, né? O que a gente quer focar aqui é realmente essa questão que não é mágica. Não é porque a gente vai usar as técnicas que de um dia para o outro ela vai deixar de ser uma casa para se transformar num lar. Não é assim, ok? O lar, ele é transformado com um período, com um certo tempo, com uma certa dedicação. Ele é um processo. Ele é transformado, mas ele também tem que ser mantido, ele tem que ser gerado. É como uma gestação que demora 9 meses, que demora quanto tempo que tiver que ser. Uma casa, para se transformar num lar, não tem período. Você tem que alimentar aquilo todos os dias. Deixa eu contar uma história rapidinho. Um dia desses eu estava conversando com uma amiga, cliente, né? E eu falei, poxa, nesse caso, no caso dela, a sua casa, ela precisa ser dominada, porque ela tá sem dono. Ela precisa se sentir amada, querida, acolhida, para ela poder te acolher. E aí essa pessoa me falou, mas minha casa não tá assim não, porque no momento da construção, quando ela estava sendo construída ainda, eu botei alguns incensos e eu rezei e eu botei a minha fé ali e eu falei para essa casa que ela seria muito feliz e que ela só receberia pessoas boas. Então eu tenho certeza que ela não está com pessoas ruins. Não, não é isso. A casa, ela precisa ser mantida. Ela precisa se sentir amada para ela poder te amar também. É estranho, eu tô falando de paredes, né? Eu tô falando de coisas inanimadas, sem vida. Coisas imóveis. Mas não estou falando disso. Eu tô falando do movimento que a sua casa recebe de você. É uma troca, sim. No budismo, existem várias vertentes do budismo e tal. Mas o budismo, ele considera que tudo o que existe está vivo. Vocês já ouviram falar isso? Às vezes não só o budismo fala disso, às vezes outras ciências, outros estudos, outras religiões também, né? Mas tudo que existe está vivo. Eu pego essa caneca, ela tá viva, eu pego, né? Eu pego essa caneta, eu pego esse livro, eu pego as coisas porque elas existem. Se elas existem, elas têm uma troca aí comigo. Eu preciso desse livro, eu preciso dessa caneta, eu preciso dessa caneca. Não é à toa que elas estão exatamente aqui e agora comigo. Essa caneta poderia estar num lixo, poderia estar perdida no chão de um ônibus. O livro poderia estar com verniz, servindo só de um objeto decorativo numa estante. Ou ao invés de ele estar aqui comigo, ele poderia estar cheio de poeira numa biblioteca desativada. Essa caneca, ela poderia estar quebrada uma parte, ela poderia ser, ao invés de beber, ela poderia servir como porta-lápis, ela poderia ter outras funções. Concorda? Por que eu tô falando isso? Porque tudo que existe tem uma relação com o meio, com onde se está. Tem gente que chama isso de kármico, né? Relação kármica. Causa e efeito. A madeira da cadeira que eu estou sentada, essa cadeira, ela poderia, ao invés dela me dar um conforto para eu sentar, ela poderia ter servido de cacetete para bater em alguém. Ela poderia ter servido de lenha para queimar e virar cinza e fertilizar a terra. Ela poderia ter servido com um montão de coisas.
Mas por que essa madeira está exatamente como uma cadeira onde eu estou sentada? É. Então, tudo o que existe é considerado vida. Existe, ok? O ar, eu não pego ar. Mas quando eu encho uma bola, quando eu encho uma bexiga, né? Dependendo de onde você estiver, quando eu encho uma bexiga, é possível a gente comprovar que ele existe. Quando eu olho para uma árvore, como eu estou vendo ali na frente, e eu vejo as folhas se mexerem, é uma forma de comprovação que a árvore se mexe e que existe o vento, né? Então, tudo é vida, ok? A nossa casa também. Com isso, nós vamos falar mais para frente também sobre os 4 elementos e as 3 substâncias, que é tudo isso que existe e tudo o que a gente pega, tudo, qualquer material que existe, que esteja ao meu alcance, tem uma relação de vida comigo, que eu preciso respeitar essa existência desse material, dessa coisa,